Ministro, muito obrigado por me receber aqui no seu gabinete. Já há muito tempo queria fazer essa conversa pública com o senhor. O senhor que tem uma vasta experiência jurídica, formado pela Universidade do Paraná, em Direito, depois mestrado e doutorado na PUC de São Paulo, pós-doutorado no Canadá, uma parte da vida no King's College e outra na Alemanha, e agora está aqui no Supremo com uma grande responsabilidade, né? Como é que o senhor sentiu quando caiu a relatoria com aquela morte trágica do ministro Theory sobre o senhor? Eu entendi que foi um chamamento que me trouxe ao Supremo Tribunal Federal e, via de consequência, pelos mecanismos legítimos da distribuição, acabei recebendo a relatoria dos feitos que estavam, então, sob a responsabilidade do saudoso ministro Theory Zavascki. É claro que isto significa um grande desafio. Eu recebi o conjunto de providências que já haviam sido levadas a efeito e, especialmente, recebi um tripé no qual se assenta a compreensão do ministro Theory e no qual também se assenta a compreensão que tenho procurado manter à frente dessa relatoria. Isto inclui a legitimidade das prisões preventivas e temporárias, quando necessárias, à luz das garantias constitucionais, evidentemente. Isso compreende o valor jurídico, a importância da denominada colaboração premiada com meio de obtenção de prova e compreende, de modo especial, a legitimidade constitucional da execução criminal em segundo grau. Esse tripé eu recebi, esse tripé se mantém. Além disso, recebemos um apoio de infraestrutura pela sensibilidade da presidente Carmen Lúcia. O senhor tem 4 juízes. Tenho 4 juízes hoje no gabinete, um a mais do que é colocado à disposição dos outros magistrados. Das mais de centenas de inquéritos, nós chegamos a ter, num determinado momento, cerca de 140 inquéritos no gabinete. Nós conseguimos, através de um procedimento saneador, neste período para cá, que completamos 1 ano e pouco, destrinçar os que deveriam ser mantidos aqui para proceder adequadamente, os que deveriam ir para a primeira instância, os que deveriam ir para o STJ e, eventualmente, alguns também para o arquivamento. Falando do ministro Theory, eu conversei muitas vezes com ele, aqui nesse gabinete, inclusive, e eu lembro que ele tinha uma preocupação muito grande que nessa luta contra a corrupção no Brasil não houvesse um justiciamento, ou seja, uma caça às bruxas, e que o Supremo teria que ser justamente a última instância. O senhor lembra de alguma conversa com ele nesse sentido também? O ministro Theory tinha essa preocupação, que também é nossa, não apenas em homenagem à memória dele, mas especialmente porque entendo, e assim é a compreensão majoritária dos colegas desse tribunal, que o Supremo deve encontrar um equilíbrio entre a omissão cega e o protagonismo excessivo. Este equilíbrio, para usar uma metáfora que é atribuída a Dom Helder Câmara, mostra que o juiz é o fio invisível que une as pedras num colar. O juiz não é uma das pedras. Ele há de ser esse fio invisível. Portanto, nessa perspectiva, é preciso compreender esse equilíbrio que atende à preocupação que conheço, e era mesmo o ministro Theory, e eu também tenho presente. Por isso, o duplo grau de jurisdição, para eventualmente rever e, quando for o caso, também tomar as providências devidas em relação a algum excesso que esteja sendo cometido, seja da prestação jurisdicional, seja, eventualmente, de algum excesso de qualquer das partes inerentes ao processo penal ou a qualquer forma de processo, inclusive no processo civil. E, também para isso, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, exatamente para encontrar esse equilíbrio e calibrar os eventuais excessos, se existirem. Queiramos ou não, né, ministro, a vida nacional hoje está muito pautada pela questão do presidente Lula. Vai ser preso, não vai ser preso, vai ser candidato,
não poderá ser candidato. E a semana passada tivemos aquela votação, né? Não seria, já que há é muito controvertido esse tema da segunda instância, não teria sido mais importante e mais correto julgarem os ADCs, as ações declaratórias, né, de constitucionalidade, em vez do habeas corpus? Quando eu remeti ao plenário a matéria atinente a esse habeas corpus, eu fiz referência que a matéria nele contida era precedida pelas ações diretas de constitucionalidade que estão sob a relatoria do eminente ministro Marco Aurélio, que havia liberado para o julgamento já em dezembro do ano pretérito. Mas também disse, e aqui repito, que essa eleição de caminho feita pela presidente teve e tem, como não poderia deixar de ser, não apenas o meu apoio, mas como a compreensão de que isso é uma atividade de gestão da pauta do plenário. E a presidente, no meu modo de ver, de modo coerente, entendeu que a notícia de uma eventual prisão iminente justificaria a apreciação do habeas corpus e não a tese das ADCs. Do ponto de vista do julgamento e de alguma definição de controvérsia, se é que há efetivamente uma controvérsia de fundo, porque sobre a matéria o Supremo já se pronunciou 3 vezes, mas em havendo uma controvérsia a dirimir, o lugar melhor para dirimir essa controvérsia seria mesmo as ADCs. Nada obstante, o habeas corpus foi chamado e, como eu disse, eu estava preparado para votar e o julgamento continuará, adentrando agora o tribunal ao mérito. E isso poderá alcançar outras pessoas também? Se eventualmente prevalecer a tese que defira a ordem de habeas corpus, não é incomum no âmbito do Supremo Tribunal Federal que haja algum pedido de extensão pela identidade de situação ou por circunstância análoga. Mas isso pressupõe que o julgamento tenha terminado e, obviamente, nem eu posso adiantar o meu voto e ninguém, obviamente, eu faria. Isso só se colocará se e quando o julgamento terminar, eventualmente, com o deferimento da ordem. Mas, no fundo, a grande questão é o segundo grau, né? Por trás, essa que é a questão que vai ter que ser dirimida aqui no tribunal, né? Foi 6-5, agora poderá ser 5-6. É uma questão controversa, né? Eu tenho sustentado que o tribunal se pronunciou sobre essa matéria 3 vezes. Num primeiro momento, no habeas corpus foi relatado pelo saudoso ministro Teori Zavascki, em que houve uma maioria nesta direção. Em seguida, o tribunal apreciou este tema por meio do seu plenário e deu repercussão geral no âmbito de um recurso extraordinário, dizendo que esse entendimento estava consolidado no âmbito do tribunal. E mais ainda, dessas ADCs às quais nós nos referimos antes, foram apreciadas as cautelares, ou seja, as medidas liminares. Eis que quem promoveu aqui no Supremo o ajuizamento dessas ADCs pediu também liminares nas 2 ADCs. E o tribunal, por encaminhamento do relator, trouxe a julgamento essas liminares. E nesse julgamento, o relator ficou vencido, eu fiquei designado redator para o acordo, porque ali também, ao indeferir as liminares, prevaleceu a tese da constitucionalidade da execução criminal em segundo grau. Nada obstante isso, é claro que há opiniões, inclusive dentro do tribunal, em sentido diverso. É um juridiquês louco, né? Para a gente entender tudo isso não é fácil. De fato, esta é uma das dificuldades, um dos desafios que todos nós temos, mas eu acredito que as pessoas, de um modo geral, tenham ou não conhecimento jurídico, não leem apenas palavras. As pessoas leem comportamentos e os traduzem, e de um modo geral, acho que traduzem bem. O senhor acha que poderá chegar à solução do Toffoli, que é o 3º grau, ou seja, o STJ? É possível que entre posições que sejam totalmente opostas, haja um ou outro voto que construa aquilo que se chama de uma posição média, ainda que isto, na prática,
significaria deslocar a execução criminal de segundo grau para o término de alguma apreciação ou algum julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Isso poderá eventualmente ocorrer se houver algum voto nesta direção. Certamente que essa perspectiva poderá decorrer se ficar majoritária a superação dos 3 precedentes que admitem a constitucionalidade da execução em segundo grau. Ministro, quando o senhor julga só pela lei ou julga para as pessoas pelas quais as leis foram feitas? Eu procuro colocar em prática a ideia segundo a qual a consciência do juiz não são as suas percepções pessoais ou opiniões pessoais, especialmente de um juiz que tem como função aplicar a Constituição. Se a Constituição abre possibilidades, ela também apresenta limites. Nenhum tem uma Constituição para chamar de sua. Ninguém tem. A Constituição, ainda que admita interpretação, porque aplicar é mesmo interpretar, e, portanto, a interpretação faz parte da aplicação, mas essa interpretação há de ser racional, ou seja, logicamente explicável, sistemática, ela deve caber dentro da unidade do sistema jurídico. Portanto, me preocupa a fidelidade com o programa normativo que está na Constituição, das leis que são conforme a Constituição, dos precedentes do tribunal, daquilo que se construiu na doutrina jurídica, na literatura jurídica, até mesmo para confrontar eventualmente posições, e da experiência comparada. Essa é a lâmina que eu coloco debaixo da lente do meu microscópio para, digamos assim, examinar essa matéria. Ser justo é difícil, né? O juiz não é fácil um julgamento, né? Buscar a justiça muitas vezes é um ideal. E eu acredito que a satisfação deste trabalho já se dá quando se alcança o limite e a possibilidade que advém da Constituição. As soluções a serem almejadas devem ter essa serenidade de, independentemente de agradar ou desagradar, o fundamental aqui não é esse juízo de valor, e sim um juízo de compromisso e de responsabilidade com a Constituição. Aliás, o Supremo, que é um tribunal constitucional, está virando um tribunal penal, né? Na verdade, nesses quase 3 anos que eu estou aqui, nós passamos fundamentalmente por 3 fases. Assim que eu adentrei, houve o que pode se chamar, grosso modo, de uma crise política, com a questão atinente ao impedimento da presidente Dilma, que veio parar ao tribunal, veio parar no tribunal. Em seguida, houve a verticalização e a judicialização da crise fiscal e financeira dos Estados-membros, do que hoje o exemplo mais evidente é o Estado do Rio de Janeiro, mas dias houve aqui em meu gabinete que eu cheguei a estar reunido com 9 governadores simultaneamente e o ministro da Fazenda para tratar desses temas, e depois chegou a questão criminal com todas as suas vicissitudes, inclusive pessoais. Nos dias atuais, uma das preocupações que tenho não é só com os julgamentos, mas também com a segurança de membros de minha família. Tenho tratado deste tema e de ameaças que têm sido ameaças que têm sido dirigidas a membros de minha família. Algumas providências que eu solicitei à presidente e também à Polícia Federal por intermédio da delegada que trabalha aqui no tribunal já estão sendo adotadas. Nem todos ainda foram, os instrumentos foram agilizados, mas eu efetivamente ando preocupado com isso e esperando que não troquemos a fechadura de uma porta já arrombada também nesse tema. O Brasil está vivendo um período de grande esfacelamento, né? Digamos assim, nunca houve tanta um agravamento, né, de questões. Você tem razão. E esse fenômeno tem implicado numa certa diluição da autoridade das instituições, diluição da autoridade dos que ocupam função pública e, ainda mais grave, diluição da autoridade do próprio sistema normativo. O problema é que o outro lado dessa diluição
é mais ou menos um Estado hobbesiano de todos contra todos. É uma certa barbárie. Por isso, entendo que é fundamental para que haja respeito às instituições, às autoridades e respeito ao próprio sistema normativo, que quem esteja encarregado de zelar pelas instituições, pelas funções públicas e pela ordem jurídica, se dê o respeito. Porque é como educar os filhos. O comportamento fala mais do que as palavras. O senhor se sentir ameaçado, o senhor e sua família, é uma coisa triste e incabível, né? De fato, essas circunstâncias não são singelas, mas em relação a mim, que aqui estou por ter respondido afirmativamente esse chamamento que a vida me fez, e eu sou grato à vida por isso. É claro que gratidão não é contraprestação, gratidão é ser grato à vida e a quem eventualmente nos chamou para colocar diante desse desafio, por isso que gratidão não é contraprestação. Eu sou grato à vida por poder prestar esse serviço. Fico preocupado, sim, com aqueles que, membros da minha família, não fizeram essa opção e poderão, eventualmente, sofrer algum tipo de consequência. Mas eu espero que nada disso se passe. Ministro, voltando para as questões jurídicas, né? O senhor vai para o TSE em agosto, né? Sim. E vamos ter eleições, vai ser uma eleição, já vendo esse quadro, uma eleição difícil, né? Os juízes vão ser rígidos com os candidatos no momento de fake news que nós vivemos, né? Eu devo assumir a titularidade efetivamente no mês de agosto. Nos dias atuais, eu tenho sido chamado em numerosas ocasiões como ministro suplente, o substituto que já sou. O que implica, na prática, intercessões aqui no tribunal na segunda turma, terça-tarde, ir ao eleitoral terça-noite, quarta-tarde, sessão do pleno, quinta de manhã no eleitoral e quinta-tarde, sessão aqui no pleno, que é o que todos os ministros titulares do TSE hoje já experimentam. Não dá para se queixar de pouco trabalho, né? Não, mas o trabalho acaba sendo, em boa medida, ainda que haja preocupações, desafios, um prazer quando se gosta do que se faz. E eu, de fato, gosto do que eu estou a fazer aqui, no sentido genuíno da palavra. E o que será feito no TSE não será nem mais, nem menos do que está na Constituição, por exemplo, quanto à ficha limpa, e daquilo que o legislador ordinário explicitou. O Tribunal Superior Eleitoral não irá a mais, mas também não ficará a menos. Na sua visão, a condenação do presidente Lula no TRF4 já deixa ele como ficha não limpa? Provavelmente, em havendo a inscrição e para concorrer a esta função, e se dessa inscrição houver alguma impugnação, essa matéria será julgada pelo TSE. E aí, na ocasião oportuna, eu lhe darei essa resposta, porque trata-se de um tema que eu poderia apreciar futuramente. Certo. Questão do foro privilegiado, pelo jeito já está resolvido, vai acabar o foro privilegiado, ou seja, todo deputado, senador que for eleito daqui para frente vai para a primeira instância caso aconteça alguma coisa errada na sua... Em relação ao foro, eu me permito manifestar, porque não só eu já votei, como eu já havia dito que este foro por prerrogativa de função, que é traduzido pela expressão foro privilegiado, é incompatível com o princípio republicano que está na Constituição. Mas o julgamento ainda não acabou. Já há votos suficientes nesta direção, mas o julgamento precisa ser concluído para verificar-se exatamente, se prevalecer essa posição, qual é a extensão. Serão apenas os delitos cometidos e que não guardem nenhuma relação com o exercício da função, ou serão todos os delitos cometidos? Portanto, o tribunal poderá, ao final do julgamento, estabelecer ou não esse tipo de filtro para o exame. Mas, efetivamente, eu estou entre aqueles que entendem que retornar ao foro para mostrar que o sistema criminal, de alto a baixo na sociedade, é igual para todos, e não como é hoje. Hoje é um sistema desigual. Nós vivemos uma sociedade em que o sistema criminal se assume como desigual, não apenas para estabelecer a diferença quando há motivos. Por exemplo, lei da violência doméstica. Aqui,
há um impacto desproporcional em matéria de violência contra a mulher. E esse instrumento de proteção se justifica pelo impacto desproporcional, que, aliás, é uma teoria adotada de muitos anos na Corte Suprema dos Estados Unidos. Mas aonde não há justificativa da diferença, a desigualação só mostra que o sistema criminal no Brasil é ainda seletivo. Ministro, a questão das delações premiadas na prisão, como é que o senhor vê essa questão? Pode haver uma banalização, pode haver excessos? Nós estamos atentos a esse tema. Eu mesmo tenho levado algumas das questões ao plenário para que os ministros possam, em conjunto, construir aquilo que um eminente colega aqui denominou de teoria e prática da colaboração premiada. Nós temos uma lei, começamos o exercício de aplicar esta lei, comatar, ou seja, preencher algumas de suas lacunas, e é preciso estar mesmo atento a eventuais desbordar ou eventuais ultrapassagem dos limites que a própria Constituição e suas garantias e a lei infraconstitucional estabelece. Nada obstante isso, eu entendo que esta legislação trouxe um instrumento de extrema valia e, ademais, em havendo excessos, a fixação final da pena sempre será do juiz por ocasião da sentença. A pena fixada ou a pena que se deixou de impor no eventual acordo de colaboração premiada, do qual não faz parte do Poder Judiciário, e que é estabelecido, pelo menos na sistemática hora predominante, entre o Ministério Público e o colaborador, isto será chancelado ou não por ocasião da sentença. Isso significa, portanto, tal como o tribunal decidiu já, que o juiz é que mesmo dará a sua palavra final. Evidente que, havendo regularidade no acordo, os seus termos, como regra geral, han de ser mantidos. Precisa ter provas, né? Porque às seguramente. Vezes o senhor, num determinado momento, chegará à presidência do tribunal. O senhor já pensa em modificações desse tribunal? Eu penso, e lhe confesso que sim, acho que para levar a efeito um trabalho que possa representar uma contribuição ao presente e ao futuro do tribunal, há pelo menos 4 dimensões que é possível pensar e desde logo. Por exemplo, eu estou praticando algo que encontra abrigo num artigo do regimento, que é publicar o relatório dos julgamentos antes do julgamento, para que todas as partes tenham conhecimento e também os colegas ministros. Com isso, nós abreviamos o julgamento. A segunda, algumas alterações no regimento interno do tribunal, às quais se adicionam necessariamente um avanço tecnológico. Por exemplo, não faz sentido certificar o cumprimento de prazo. É preciso ter um sistema que venceu o prazo, por exemplo, de um pedido de vista, o processo retorna automaticamente para a pauta. Os pedidos de vista, às vezes, são muito longos, né? Projetar-se no tempo, que às vezes pode parecer procrastinação, pode ter justificativa pela complexidade da matéria. Eu mesmo pedi vista daquele tema que dizia respeito à questão das drogas. Devolvi, é claro, o processo no prazo regimental da vista. Mas naquele intervalo conversei com médicos, com especialistas, ou seja, às vezes as matérias são mesmo complexas e poderão requerer um tempo a mais. Você votou pela liberação, né? Votei e acompanhei em parte o ministro Gilmar Mendes, e nessa parte também votou nesse mesmo sentido o ministro Luiz Roberto Barroso. Estamos aguardando o voto do saudoso ministro Teori e o julgamento será retomado agora com o voto do ministro Alexandre de Moraes. Portanto, a segunda ordem de alterações que eu vejo é de natureza regimental. A terceira, de natureza infraconstitucional. Por exemplo, a lei que trata especificamente do tema da prescrição criminal. É preciso, no meu modo de ver, debater e, se possível, alterar, porque o regime que nós aplicamos, e temos que aplicar porque está na lei, não há dúvida alguma, é uma porta aberta à impunidade. Eu cheguei a redigir um anteprojeto de lei para que, num legítimo diálogo interinstitucional, o judiciário e o legislativo dialogassem sobre essa matéria. E este tema já foi à Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
E uma quarta e última alteração de médio e longo prazo é seguramente transformar o Supremo Tribunal Federal na sua vocação, que é de ser uma corte constitucional. Mais tipo americana, né? Seguramente. Creio que são 4 horizontes que estimulam a continuar aqui perseverando. Ministro, nós estamos chegando ao final. O senhor é um católico praticante, tem uma experiência não apenas como um grande escritório de advocacia, mas também junto a trabalhadores rurais, né? Até meio parecido com o Papa Francisco, não vou comparar o senhor a ele, mas o Papa Francisco é um pouco o seu êmulo, assim? Eu o tenho em altíssima conta, não apenas porque ele se faz bastante presente na comunidade que eu frequento para alimentar também a espiritualidade, mas também porque eu o considero uma das pessoas mais importantes da vida contemporânea. Além de ser um Papa que tem uma leitura e um conhecimento imenso, numa das suas encíclicas, ao citar o filósofo francês Paul Ricoeur, ele faz referência à necessidade do respeito à diversidade. Que, aliás, o senhor é muito contemporâneo nessa área, né? E é um tema importante. O tribunal tem se manifestado aqui em numerosas ocasiões no respeito ao modo de ser e estar que é diverso, especialmente nas questões dos transgêneros e outros temas. Casamentos homoafetivos. Que, sem que se coloque em questão o sentido das instituições que estão no centro da sociedade, o que se coloca na essência desse debate é que o direito de cada um ser o que é pressupõe o direito do outro também ser como ele é. E é dessa diversidade que uma sociedade se faz essencialmente democrática, plural, e uma sociedade aberta onde vicejam a liberdade e a verdadeira igualdade. De modo que o Papa tem sido, digamos assim, uma luz, né? Um inspirador. Eu, de fato, tenho lido muito, na medida do possível, do tempo disponível, que é pouco, as manifestações de Francisco. Até porque uma delas ele diz: não nos resignemos. E é por isso que, fazendo uma ligação dessa citação com um norte-americano, Bayard Rustin, que dizia: nós precisamos nos indignar diante da injustiça, mas essa indignação e essa injustiça não podem nos destruir. Por isso que é fundamental que mantenhamos acesa a chama de acreditar que nós somos maiores que os nossos problemas e que o Poder Judiciário pode, com todas as suas vicissitudes e algumas mazelas, também dar as respostas devidas e acreditar que a sociedade brasileira tem condições para encontrar o seu caminho, como uma sociedade democrática faz, que é pela via da democracia representativa. Muito obrigado, ministro. Eu que lhe agradeço e espero ter sido útil ao seu programa e aos seus telespectadores. Vamos voltar a conversar.